Dani. Para quem já me conhece lá no Instagram Reuse Decor, sabe que eu trabalho com as flores secas. Para quem não me conhece ainda, fica o convite para acompanhar a gente aqui até o final, que você vai aprender bastante sobre essa arte que é as flores desidratadas, as plantas desidratadas. E hoje, gente, o que eu queria mostrar aqui para vocês? Esse material aqui, ó, que a maioria das pessoas vê jogado na rua, nas podas. Eu até gravei um vídeo para vocês do dia em que eu colhi. Eu saí para passear com a minha cachorra e vi na rua, falei, nossa, não acredito que eu não tô com um alicate de poda. Tomara que ninguém recolha antes. Mais tarde voltei com o alicate de poda, por isso que eu falo que a gente tem que andar com alicate de poda, não é na mão, né? É na bolsa, porque você anda com alicate de poda na mão, as pessoas já passam assim na calçada, meio que desviando de você, né? Mãe, depois você pega pra mim o alicate de poda ali, ó, pra eu poder mostrar pro pessoal qual que eu uso. E aí, gente, eu passei, isso aqui, ela é a bainha da folha da palmeira. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, o alicate que eu uso é esse daqui. Essa marca é ótima, aliás, tá? É uma marca chamada Entop, já tive vários. Essa daqui é uma das preferidas minhas. Então eu já ando com esse alicatinho aqui na bolsa pra poder colher as coisas, gente. E no carro tem outro também, porque se eu tô passando num lugar e vejo uma coisa interessante que dá pra colher, ó, já levo pra casa, pro meu acervo ali das flores desidratadas. E aí, como eu estava falando para vocês, essa daqui, ó, é a bainha da folha da palmeira. E não é qualquer palmeira não, tá? Você vê que essa bainha aqui, ela é menorzinha, tá? Essa daqui é daquela palmeira de jardim, é uma palmeira que o caule dela é fino. Você vai ver que ele sobe fininho assim, muitas vezes se ele não tá no jardim, se ele tá num lugar maior, né? Ela pode crescer bastante mesmo, pode crescer aí até uns 10 metros, mas mesmo assim, ele cresce fininho até lá em cima. Então essa daqui é a bainha da folha. Você vê aqui que ele tem esse pedaço, ó, daqui sai a folha da palmeira, tá? E é aquela palmeira que tem folha menor também, ela é menor, por exemplo, que a palmeira imperial, que é aquelas folhonas de 3 metros. Não, essa daqui é uma folha que tem mais ou menos, no máximo aí 1,5 metro e assim, de envergadura lateral, ela tem mais ou menos isso aqui, ó, uns 40 centímetros, né? Então isso daqui é exatamente essa peça. Isso daqui, gente, eu não desidrato em casa, tá? Isso daqui ele já desidrata lá no pé, justamente por isso que a folha cai normalmente, ou que quando vai fazer a poda eles puxam e sai com mais facilidade. Então ela já desidrata no pé. Então você vê aqui, ó, que cada uma tem um formato. Olha que legal, né? Mais dobradinha, mais enroladinha, tá vendo? Se ela fica muito tempo lá para ser recolhida, às vezes acontece isso aqui, ó. Ela rasga. Por quê? Porque ela fica no sol, ela toma chuva, né? Então pega umidade, depois seca de novo. Então pode ser que ela rasgue. Então o mais legal é você pegar ali logo que ela cai, você já pegar e trazer para casa. E assim, trouxe para casa. O que eu faço com isso assim que eu chego em casa? Eu vou fazer toda a higienização, tá? E como que eu higienizo essa minha casquinha aqui para ela ficar limpinha para eu poder trabalhar? Eu vou colocar ela no tanque mesmo, venho com uma buchinha, aquelas buchinhas de lavar louça, amarela, verde, sabe? E passo detergente e vou limpando tudo. Caso ela tenha mofo, pode passar um pouco de água sanitária, deixar um tempinho ali e depois vir enxaguar tudo, tá? Às vezes ela não sai a mancha do mofo, mas o mofo em si ele vai sair, tá? E depois que a gente fez isso, a gente vai colocar para secar. Não coloca para secar no sol, tá, gente? Não pode. Porque o que acontece? Se eu colocar uma folha dessa molhada para secar no sol, ela vai tender a fechar, a enrolar toda, tá? Não vai ficar num formato legal aí para você trabalhar. Porque os melhores formatos para trabalhar, vê que essa tá fechadinha? Ok, dá para usar também, mas os melhores formatos para eu trabalhar é essas assim, ó, um pouquinho mais aberta, tá? Isso daqui, gente, às vezes você vai olhar e vai falar assim, mas como que você vai usar uma coisa dessa num arranjo floral?
Isso daqui é mais o que a gente chama de escultura floral, tá? Esse daqui é o tipo de peça que dá pra gente fazer uma escultura floral, que é um tipo de arranjo mais trabalhado, para quem já tem um pouco mais de experiência, mas que fica lindíssimo, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, ó, vocês conseguem ver? Olha esse daqui, ó. Esse daqui, ó, ele é todo feito dessa forma de escultura floral, ó. Usei as cascas, lá atrás nós temos o capim dos pampas, aqui nós temos flor feita com folha seca, tá? E aqui, ó, no cantinho, deixa eu virar aqui pra vocês verem. Ó, aqui no cantinho nós temos urucum, tá? E aqui é capim-arroz, dá até pra ver os grânulos dele ali. Então essa daqui é uma escultura floral, né? Olha que coisa mais linda, que coisa mais bonita. Aqui eu usei 3 cascas, ó, uma, 2 e tem outra ali na pontinha, tá? Então, essa é uma flor que dá pra fazer várias artes diferentes com ela, tá? Aqui vocês vão ver que eu usei de uma maneira e eu vou montar um outro arranjo para vocês, mostrando para vocês uma outra maneira de ser usada, tá? Eu vou fazer com ela um arranjo de parede. E aí, gente, é o seguinte, muitas vezes para fazer a escultura floral, eu retiro esse cabo. Esse cabinho aqui, ele é bem, assim, útil, né? Porque se você vai prender, eu tenho como usar esse cabinho. Ah, então deixa eu falar uma coisa interessante para vocês. Quando isso aqui agora, aqui ela tá super seca, tá? Quando ela não está seca, quando ela ainda está um pouquinho mais maleável, porque às vezes você pega ela logo que ela caiu, ela ainda tá mais maleável. Eu consigo passar essa parte aqui no fogo e dobrar isso aqui, para ela ficar mais retinho, porque às vezes você imagina que eu quero pôr ela assim, e aí ela fica assim, ó. Então, se eu colocar no fogo, eu consigo dobrar mais ela assim, tá? Desse jeito que ela tá aqui, super seca, ela não faz isso. Eu posso até, às vezes, colocar ela de molho um pouco, talvez ela vá voltar aqui, mas é mais difícil, porque essa parte aqui, ela é uma parte bem grossa, vocês estão vendo aí, ó. Ela é uma parte bem carnuda, assim, digamos, da planta, né? Então, não é tão fácil dobrar depois que seca, tá? Mas se ela ainda não estiver totalmente seca, é só passar um pouquinho no fogo e dobrar, que ela vai ficar mais maleável. Para essa escultura de hoje aqui, nós não vamos utilizar esse cabo, então pode tirar fora, tá? Eu vou falar uma coisa para vocês, não é tão fácil não, viu, gente? Isso aqui é um serviço que às vezes tenho até que chamar meu marido para fazer. Porque não é simples, olha como ela é grossa, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Viu? Ó, eu faço toda a força e às vezes não consigo cortar. Justamente por isso, justamente porque ela já tá super seca, tá? Aí, gente, ó, eu vou cortar aqui, mas eu vou começar a cortar devagar, porque se eu tentar cortar todo ele de uma vez, ele não vai, eu não consigo. Vocês ouviram o barulho? O tanto que isso é duro. É bastante duro mesmo, tá? Então eu vou de um lado, depois eu venho aqui, ó, do outro. E assim, legal, se você tiver uma serrinha tico-tico aí, também tá super certo. Ou aquele serrotinho de mão, sabe? Aquele serrotinho de mão também dá super certo, tá? Se não der certo assim, porque se ela tiver mais grossa que isso aqui, você não corta no alicate de jeito nenhum. Então com aquele serrotinho de mão, fica bem mais fácil. Aí a gente vai cortando, ó, aqui os cantos, até chegar lá no meio. Quase a minha aqui, mas ainda não foi. E tem que tomar cuidado, gente, pra não torcer ela na hora que eu for cortar, tá? Porque se eu torcer, o que vai acontecer? Eu vou rasgar aqui, como ela já tá bem sequinha, a gente vai acabar rasgando, então não pode. Opa! Aí! Ó, consegui, tá vendo? Arranquei aqui, ó, pra ela poder ficar certinha do jeito que eu quero.
Vou fazer isso aqui nas minhas outras, tá? Já mostro, vou voltar para mostrar para vocês o que mais a gente vai utilizar para fazer essa escultura floral. E aí aqui, ó, eu trouxe para vocês as outras espécies que nós vamos também utilizar nessa escultura floral que nós vamos fazer aqui, tá? Primeiro eu vou começar com os queridos, gente, eu amo capim. Amo capim, aonde eu vejo capim eu paro. E esses capins aqui, eles são muito fáceis de conseguir, pelo menos aqui na minha região, mas acredito que no Brasil todo, tá? Aqui eu moro no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas esse capim aqui, ele é muito fácil, ele tem por toda a região, tá? E você pega ele, esse daqui eu peguei em terreno baldio, tá? Ele é chamado de capim arroz. Por que ele é capim arroz? Porque eu vou mostrar um pra vocês aqui, ó. Ele tem esses granulozinhos aqui, ó, que parecem arroz mesmo, tá vendo? E aí, como é que a gente vai fazer? Esse capim aqui eu peguei, fiz um molhinho dele, de não muitos, tá? Não podem ser muitos que você vai colocar no molho, não. Por quê? Porque se você colocar demais, vai ficar um muito grudado no outro, não vai circular ar entre eles, tá? E aí, ele não vai secar direitinho. Tá? Então você precisa dar espaço entre um capinzinho e outro. Então como é que eu faço? Você vê aqui que eu corto a haste dele bem grandão? Porque esses aqui às vezes eu monto arranjo grande para festa ou eu posso montar um arranjo menor. Então a gente vai colocar aqui, ó, na ponta dele aqui, fazer um amarrio e colocar ele para secar no nosso varal lá, no varal de ponta cabeça. Que varal é esse, gente? É um varal que você vai colocar num lugar coberto, num lugar sem vento de preferência, sem bater sol, tá? Então, um lugar de sombra, seco e ventilado. Tá? Mas o que eu digo de ventilado não é que bate vento, não, tá? O ideal é não bater vento nas suas flores quando estão secando. Porque se bater vento, pode ser que elas percam as coisinhas dela antes de secar. Então, eu vou pendurar lá e vou deixar. Esse capim aqui seca rapidinho, coisa de 7 dias ele já secou. Depende muito se a sua região é mais seca, é mais úmida, tá? Aqui é super seco, super quente, então aqui seca rapidinho, às vezes até menos de 7 dias. Quando é que eu vou saber? Quando você vai saber que seu capim tá seco? Quando essa parte aqui dele, ó, tiver sequinha, tá? Você vê que ela muda de cor, ela fica mais bege, então o meu capim já tá seco. Então, a gente vai trabalhar então aqui com o capim arroz e como eu falei pra vocês, esse daqui, gente, eu consegui, tem beira de estrada, em terreno baldio, tem muito desse capim. Sabe plantação, quando você vê a plantação assim? Tem aquele pedaço, tem a plantação e tem aquele pedaço que eles falam que é um pedaço do governo, né? Que fica do lado da plantação, por exemplo, entre a plantação e a estrada. Naquele lugar lá é o lugar que mais dá esse tipo de capim. Eu não sei se eles plantam por algum tipo de proteção, se ele nasce sozinho, não sei dizer para vocês. Mas esse é o tipo de capim. E quando você vê ele lá, às vezes você vai ver esse capim aqui, você vai falar assim, mas eu nunca vi esse capim. Gente, ele não fica assim. Quando você vê ele lá no mato, né, onde ele tá, ele é todo aberto. Então você não vê que ele é bonitinho assim, ó. Eu não vou ter nenhum aqui para mostrar para vocês, mas ele tá todo assim lá, ó. Todo assim. Então você não vê que ele é tão bonito assim. Ele tá todo um coisinho para cada lado. E aí quando você coloca para secar, ele fica assim. Ó, que coisa mais linda. Alguns secam assim mais um pouquinho pro lado. Olha esses que grandão que tá. E outra coisa, tem uma espécie desse capim aqui que não fica aqui, ó. Olha esse daqui. Tá vendo a diferença do caule de um e de outro? Mas é o mesmo. Tá vendo, ó? Mas é o mesmo. Olha esse daqui como tá cheião e esse daqui como tá mais... Mas é o mesmo capim, tá? Então é esse capim aqui que nós vamos utilizar. E aqui a gente vai utilizar também o açapeixe. Tá? Esse açapeixe aqui, gente, ele tá todo floridinho. Olha que coisa mais linda. Todo floridinho. E lá dá pra você desidratar em casa? Tá, mas esse daqui eu já peguei desidratado na natureza. A única coisa que eu fiz foi arrancar todas as folhinhas dele, tá? Acha muito açapeixe desidratado na natureza, tá bom? Então esse daqui eu já peguei desidratado. O que a gente vai fazer aqui? O próximo passo? A gente vai pegar o verniz e vai envernizar tudo isso, passar o verniz para proteger. Nesse caso aqui eu gosto
gosto de usar o verniz fosco, tá? Então, vamos pegar verniz em spray, jogar aqui. Eu gosto de usar o da Tec Bond, tá? Tem outras marcas também, mas eu gosto de usar o da Tec Bond. Então, a gente joga aqui, ó, o verniz em spray sem brilho, fosco, tá? Tanto no capim quanto no meu aça-peixe, tá? É o meu preferido para que não caia essas penuginhas aqui com o tempo, tá vendo? Aqui no meu, ó, já passei, tá vendo que não tá caindo, ó? Beleza? E aí a gente vai trabalhar com essas duas plantas aqui também nessa escultura floral. E aí agora, ó, trouxe para vocês aqui o arranjo pronto, a escultura floral pronta, tá? Para colocar numa parede, olha que coisa mais bonita, tá? E olha que legal isso. Foi uma escultura floral feita com custo praticamente zero, né? Nenhuma dessas flores aqui, elas foram compradas, foram todas plantas colhidas, foram todos descartes da natureza que eu usei para fazer o capim, o aça-peixe, a bainha da folha, né? Todas elas foram de graça aí, que a gente pegou em poda, que a gente pegou lá no mato, né? Então, olha que interessante, que resultado bonito. E se você também gostaria de aprender as técnicas para fazer arranjos nesse tipo, eu quero fazer um convite para vocês. No dia 18 de junho, às 20 horas, nós vamos realizar um evento chamado Meu Primeiro Arranjo, tá? E fica o convite para vocês participarem, tá? É só clicar no link que está lá na minha bio, fazer a sua inscrição, colocar seu e-mail, seu WhatsApp e entrar para o grupo, que lá eu vou mandar todas as informações referentes a isso, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima!